Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Se eu não me engano, estamos indo para a nossa quarta live que fazemos toda semana. E hoje, um assunto extremamente relevante, lapidando talentos, como escolher sócios. É fundamental esse tópico. Vamos dar uma esperadinha aqui, ver se chega mais alguém aqui para a gente começar a nossa conversa. Vou pegar uma água aqui. O que é o objetivo, pessoal, dessa nossa conversa aqui enquanto vai sendo a galera notificada? A minha ideia é que eu consiga transmitir para vocês como é que eu faço para conectar com os sócios, como é que eu faço para escolher os sócios e qual é a experiência que eu tenho para trazer para vocês, o que deu certo e o que deu muito errado. Hoje a sociedade que eu tenho, particularmente com a Juliana e com os nossos outros sócios, ela é um resultado de uma experiência, mas já tive experiências assim super negativas com sociedade. Já às vezes meti os pés pelas mãos, às vezes fui muito rápido, às vezes fui devagar, mas tem uma coisa que ficou muito claro para mim quando eu vou buscar uma sociedade, eu vou montar alguma coisa nesse sentido, são os principais pontos que eu tenho que levar em consideração naquele momento de escolher um sócio. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quem está chegando aqui, manda essa live para alguém que tu acredita que vá se beneficiar com isso. Ou seja, alguém que tem uma empresa, que tem sócios e não sabe como lidar com isso. Já dispara aqui, dispara para 1, 2, 3 pessoas, porque eu tenho certeza que isso faz muita diferença. Porque quando nós ajudamos os outros, nós somos ajudados. As pessoas, quando recebem alguma coisa interessante, uma mensagem, um vídeo, algo que ajuda elas se sentem gratas e elas querem te retribuir. Então envia para essa pessoa que tu acredita que é interessante esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito importante para ela. Bom, já estamos passando de 2 minutinhos aqui. E nós vamos hoje entender uma questão base de toda a sociedade. Primeiro, os sócios eles têm que ser complementares. As melhores sociedades, as melhores estruturas, elas são sempre feitas a partir de uma complementariedade de sócios, porque isso cria uma sinergia e uma capacidade muito maior de evolução. Eu digo sempre que não faz sentido nenhum nós termos 2 sócios fazendo as mesmas atividades, buscando os mesmos objetivos. O que acontece com isso? Nós temos uma sobreposição de talentos, e com isso nós perdemos muita qualidade, porque nós podíamos ter pessoas em setores distintos, em atividades distintas, entregando muito mais resultado para que a gente consiga avançar. Eu vou ir para o quadro aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês. A nossa queridíssima Nick, olha que linda que ela é. Vai gravar aqui para que eu consiga buscar. Eu gosto de passar no quadro, gente, porque eu me sinto melhor para fazer isso. Eu vou virar a câmera, Nick. Aí. Tá. Pessoal, vamos lá então para que a gente consiga trabalhar aqui. Tá? Dá para enxergar bem aí? Dá. Então, vamos lá. Quando nós temos um sócio, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos aqui o sócio A e aí depois nós temos o sócio B. Cada sócio, ele funciona como um poste de luz. Então, vamos fazer um postezinho de luz aqui, onde ele vai fazer a iluminação dele. Olha que interessante esse exemplo aqui. Eu sempre uso nas minhas aulas, tá, gente? Então vem aqui o poste e aqui nós temos a luz. Quando nós não temos claro o que é que cada um está fazendo, ou seja, os sócios estão muito próximos, aí aqui eu vou colocar um sócio B. Isso aqui, por mais incrível que pareça, é o mais comum. Vem comigo aqui que vai mudar a tua visão de como tu vê uma sociedade. Aí nós temos aqui o sócio B, ele joga a luz dele nessa área aqui com todas as tarefas que ele faz. Ou seja, é a característica desse sócio. Aí tem o sócio C e ele faz isso aqui, ó. E nós temos o sócio A. Essas áreas aqui são as áreas de conflito e desperdício. Desperdício. Por que eu digo que são áreas de conflito e desperdício, Thiago?
extremamente qualificadas fazendo a mesma função. E o mesmo acontece aqui. Temos duas pessoas extremamente qualificadas e que estão fazendo a mesma coisa. E aqui elas estão separadas. Imagina que tem casos aqui onde está totalmente sobreposto. O que eu quero dizer com isso aqui, gente? Que na realidade, pode puxar um pouquinho mais para cá. O objetivo de um sócio é que ele fique aqui, ó, ele ilumine uma área e o outro sócio fique distante e ilumine outra área. Essa aqui é a melhor forma de nós termos uma sociedade, de nós organizarmos. Por quê? Porque a equipe operacional fica aqui embaixo. Ó. E o que acontece quando nós não temos bem definido o que cada sócio faz? Acaba que nós temos pessoas que vão ficar aqui dentro, que não sabem o que elas têm que fazer. E aqui ela é um pouco verde, ela é um pouco preta, ela é um pouco verde, ela é um pouco azul. O que acontece? A pessoa que está aqui, ela não sabe como agir, ou ela não sabe exatamente qual é a função que ela vai ter que fazer. Porque ela não tem clareza das atividades. Então o primeiro ponto para que tu consolide uma estrutura societária é que tu saiba exatamente qual é a função do sócio B e qual é a função do sócio A. Isso aqui foi a maior evolução que eu e a Juliana tivemos quando nós definimos esses dois. Tiago, mas é muito complexo, como é que eu começo? Da forma mais básica que eu e a Juliana começamos. Nós pegamos o escritório e nós partimos ele em dois. Pode chegar mais perto aqui, Nick. O que é o dois? É o porta para dentro e o porta para fora. É a melhor forma de estruturar um escritório ou uma empresa de porte que for. Aqui dentro nós temos todas as tarefas e todas as demandas que ocorrem dentro da empresa para produção, para equipe, entrega, qualidade. E aqui do lado de fora nós temos toda a parte de marketing, publicidade comercial, trazer os clientes para dentro da empresa e levar o potencial da empresa para fora. O que nós fizemos? Juliana totalmente porta para dentro, Thiago totalmente porta para fora. Ela tomava as decisões dela dentro da empresa e eu tomava as decisões fora da empresa. Eu comprava o sucesso dela e os erros. E aqui vem mais uma dica importantíssima. Muitas vezes, quando a gente monta essa estrutura, nós ficamos tentados a pegar e dizer, quando acontece alguma coisa errada, eu sabia que ia dar errado, Nicole. Isso é uma palavra que tu tem que excluir da tua estrutura societária. Porque no momento que eu passei isso aqui para Juliana, eu comprei com ela todos os acertos e todos os erros. Assim como ela comprou de mim. Porque eu sei que ela está fazendo o melhor que ela pode. E eu estou fazendo o melhor que eu posso. Claro, ela vai conversar comigo sobre algum aspecto? Vai, mas vai ser de escolha dela. Tiveram vezes onde ela veio conversar comigo e eu disse, Ju, tu quer a minha opinião, meu conselho, ou tu quer a minha autorização? Ela me deu nos dedos e disse, eu quero a tua opinião, porque a tua autorização eu não preciso. Olha o nível de maturidade que nós estávamos nesse momento. Porque isso aqui é uma questão que depende exclusivamente dela. E o que ela fizer ali está tudo certo. E muitas vezes também eu vou para uma negociação e a Juliana ela não vai se envolver na minha negociação. Porque ela sabe que eu estou fazendo o melhor para a nossa empresa. Mas isso não quer dizer que eu não vou chegar e vou dizer, ó, Ju, cuida disso aqui na operação, dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali. A gente tem que ser flexível nesse sentido. Porque também ser inflexível não vai dar certo. A percepção dela muitas vezes pode fugir a minha. Assim como a minha pode fugir a dela. Então isso aqui é extremamente importante na hora de estruturar funções. Eu só vou pegar o apagador. Sabe onde está? Aqui. Bom, entendeu como é que faz as funções, né? Agora nós vamos para uma outra questão que é extremamente importante. Isso aqui estou partindo do princípio que as pessoas já são sócias. Depois nós vamos fazer quando a empresa não é aberta pelos sócios e ela vai se estruturando no meio do caminho. Bom, eu e a Juliana, nós temos as funções separadas. Dá para pegar aí, Nick? Tá pegando aqui? Tá pegando. Nós temos as funções separadas. Mas funções separadas não quer dizer que nós não tenhamos, aqui foi o meu erro, propósitos e valores alinhados. O que eu quero dizer com isso, gente? Não importa se o teu sócio ele for a melhor pessoa do mundo a nível profissional. Se vocês não tiverem alinhamento de valores, caráter, moral e propósito, ética, vocês não vão conseguir andar juntos.
Eu e a Juliana, nós somos extremamente iguais, olha só que loucura, enquanto valores, mas nós somos totalmente diferentes em método. Concorda, Niki? Concordo. Total. É muito louco, né? Eu e a Juliana, a gente pensa e tem os valores muito semelhantes. Não, isso aqui é certo, a gente tem que cuidar das pessoas, tem que ser assim. Agora, se tu for ver a metodologia dela, é muito diferente da minha. Pô, tu já participou de reunião comigo e com ela, né? Sim. O que tu acha que é o mais diferente? O modo de se expressar dos dois é diferente. Exato. E aí tu pensa o seguinte, o que é o modo de se expressar se não o modo de tu viver? Porque a forma com que tu fala é a forma com que tu vive, que tu te mexe, que tu realiza. Então o que acontece? Nós temos aqui valores iguais, métodos diferentes. Aqui que está a riqueza. É isso aqui que é importante, gente. Só que esses valores aqui, eles têm que ser alinhados quando? Amanhã, depois? Não, é no D0. O que é D0? É o dia day 0, que significa hoje. Alinha hoje quais são os valores com o teu sócio. Só que tem um detalhe, os valores não é algo que tu... Ah, não, agora eu tenho tal valor. Não, gente, isso aí são coisas que a gente traz de casa. E que com o passar do tempo nós vamos polindo, ajustando, dando mais atenção para um ou para outro. Mas isso aqui é a realidade na hora de tu montar uma sociedade. Tá ficando boa a imagem? Tá ótimo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, já escreve, porque eu vou responder no final aqui da nossa live. Bom, isso aqui é a forma com que eu estruturo uma sociedade. Valida valores alinhados, depois nós vamos separar as funções e aí nós temos então o go. Vamos em frente. Essa aqui é a jogada. Então, se tu quer... Thiago, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho meu sócio. Cara, vê quais são os valores que vocês estão alinhados. Ah, Thiago, mas o que é valor? Valor são elementos, coisas que para ti são importantes na hora de tomar uma decisão. E o teu sócio ele tem que ter esses valores claros. Para minha irmã, por exemplo, um valor que é inegociável é a confiança, fidelidade. Para ela é uma coisa assim, ó, fundamental. Se ela não puder confiar na pessoa que ela está falando naquele momento, ela não quer nenhum tipo de relação. Comigo já é diferente, não é que não seja importante, mas como eu estou no comercial, eu não consigo me relacionar com todas as pessoas e já sair confiando nelas. Eu preciso confiar e desconfiar, cuidar e soltar. São relações diferentes. É por isso que ela está do lado de dentro. Por que quem é que tu leva para dentro da tua casa? As pessoas que tu confia. Por que eu estou do lado de fora? Porque do lado de fora é o mundo onde tu não consegue confiar em todas as pessoas. E aqui nós temos as duas características. É por isso que para ela estar na rua é tão sofrido. Ou que não é o que ela gosta de fazer. Porque ela não gosta de uma relação de desconfiança com as pessoas. Isso é um valor para ela. Confiar nas pessoas. E aí nós temos uma característica. Quando nós temos uma pessoa que para ela é um valor importante confiar, tu pode ter certeza que ela é uma pessoa que tem um valor extremo em ser confiável e cumprir com a palavra. Isso aqui são valores alinhados. E é isso que tu tem que bater. Na Axis nós temos 4. Ah, mas vocês só usam 4? Não, a gente usa uma infinidade. Mas esses 4 são os que norteiam a nossa empresa na hora de tomar decisões. Já tivemos 8, já tivemos 10, já tivemos 13, já tivemos 2, 1. 4 foi o número ideal. E é isso que eu acho que tu pode fazer na tua empresa. Ah, Thiago, mas eu não sei o que é. Te preocupa, na formação de CEO eu ensino tudo isso aí. E um dia talvez eu fale sobre isso nas nossas lives também. Bom, então falei de funções separadas, falei de alinhamento de propósito e agora eu vou falar de um outro ponto que é muito importante, que é como tu tornar bons colaboradores, bons operadores em sócios. Vamos lá. E a gente fecha o nosso carreto de hoje. Preciso de uma lousa digital, tô merecendo. Tá. Primeira coisa, digamos que nós tenhamos uma pessoa que ela começa aqui de auxiliar. Aí depois nós temos um outro cargo que seria um de coordenador. Se não der pra enxergar, tu me avisa, tá? Dá pra enxergar. E aqui em cima nós temos o de sócio. A gente descobriu na Axis que se tu pegar o auxiliar e colocar ele como coordenador para que ele aprenda
e haja, aí aqui tem um importante, que ele haja como um coordenador, é a fórmula da desgraça. Como assim, Thiago? Achei que era assim, é contra-intuitivo. Na realidade, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela opera como auxiliar, aí ela vai indo, analista, se desenvolve, tá cheio de tarefas, cheio de coisas, e daqui a pouco ela tá executando e agindo como um coordenador. Ela se preocupa com os outros, ela se preocupa com o processo, ela faz as tarefas dela. Ou seja, essa pessoa aqui, ela faz tanto que tu chega e olha, mas essa pessoa parece um coordenador. Esse é o momento onde tu vai tornar essa pessoa aqui coordenadora. É quando ela já exerce grande parte das atividades. Aí aqui, ó, olha pra cá, Nick, pra não perder a câmera. Tá bom. Por vontade própria. Ou seja, ela não precisa do cargo para exercer aquilo que o cargo exige dela. As melhores contratações, as melhores promoções que nós tivemos foram oriundas desse movimento aqui. E do outro jeito, Thiago, eu já fiz isso. Nós tínhamos aqui pessoas que trabalhavam onde nós chegamos e dissemos assim, eu e a Juliana, vamos promover essa pessoa para ver se ela melhora e ela começa a fazer essas tarefas. O que aconteceu? Desgraça. Sabe por quê? Porque tu não consegue despromover. E aí o que acontece? Tu perde a pessoa. Morreu. Por isso que a liderança tem que ter muito cuidado nisso aqui. Tá, Thiago, mas você tá me falando de auxiliar e coordenador? É porque a etapa do sócio é exatamente a mesma coisa. O que acontece? O coordenador ele começa a agir, fazer tanto que ele começa a pensar. Aí olha a diferença. Tá vendo o que eu disse aqui? Executar e agir. O que eu falei quando ele virou sócio? Ele começa a pensar. O que é o mais importante para um sócio dentro de uma empresa é pensar, gente. Pensar. E pensar é estratégico. Já mostrei lá na nossa última live. Nós temos 3 campos. Estratégico, tático e operacional. Olha aqui, ó. Operacional, tático e estratégico. Veja, tem que pensar. Aí nós temos um coordenador que está no tático, está executando, gerindo essa galera aqui. E ele começa a pensar, agir como um sócio. Onde chega um ponto que tu olha e pensa assim, cara, como é que esse cara não é sócio? Como é que ele não... Como é que essa pessoa, assim, se ela sair da empresa, é como se saísse um de nós? E aí tu vai lá e faz o seguinte, o sócio, ele é, olha a palavra que eu vou usar, coroado. Ou seja, ele já age, ele já é um sócio, ele só não tem o título. Essa foi a forma correta que eu e a Juliana encontramos de fazer isso. Por quê? Porque eu já fiz a mesma coisa. Eu peguei um coordenador e disse, vamos ser sócio. Aí o que acontece? Eu tornei ele sócio, só que ele não pensava. Não pensava. E aí eu esperava que o sócio pensasse e ele não pensava. Porque lá no nosso exemplo, gente, lembra que eu falei da luz? O que é a luz lá no poste? Que manda a luz lá para baixo. A luz é o pensamento. O pensamento ilumina as ações. O que acontece quando a operação ela não tem uma liderança que sabe o que tem que fazer? Eles ficam batendo um de cabeça no outro. Por quê? Porque eles não enxergam, porque não está iluminadas as ações dele, porque não tem alguém pensando. E aí eu queria que esse sócio pensasse e ele não queria pensar, ele queria organizar. E o que acontece? Isso aqui ficou um breu, escuro. E aí lascou. E o que acontece? Ele saiu da sociedade. Culpa de quem? Minha. Ah, mas a culpa não foi dele? Não foi minha. Porque eu tinha que perceber. Se eu botar a culpa nele, eu não posso fazer nada. Eu percebi que a culpa foi minha. Porque eu achei que ele ia pensar, ele não ia pensar. Ele só queria ficar aqui, executando e agindo, coordenando os demais. Esse aqui é o exemplo.
Isso aqui é a melhor forma de tu estruturar a tua empresa. Tem alguma dúvida, Nick? Não. Não? Tá show. E aqui, pessoal, para fechar os nossos minutinhos, como é que essa pessoa se torna sócia das empresas na Axis? Nós temos um exemplo aqui. A Axis, então, foi fundada por mim, Thiago e Juliana. Depois nós tivemos a Fernanda e o Rafael. E por último nós tivemos o Luiz e o Otávio. O que acontece? Quando eles entram, nós cedemos parte da sociedade para eles. Então que cada um deles tem um percentual que pode aumentar em mais X% quando a empresa atingir tais e tais resultados. A mesma coisa com o Otávio e com o Luiz. Thiago, por que vocês colocaram a Fernanda, o Rafael e depois botaram o Luiz e o Otávio? Porque quando a Fernanda se tornou sócia, ela era uma coordenadora que pensava como sócio. O Rafael era um coordenador que pensava como sócio. O Luiz e o Otávio foi diferente. Eles tinham uma empresa na qual nós éramos sócios, que era a Planify. E a Axis adquiriu essa empresa, então a Axis comprou e eles receberam as cotas. Mas por que nós fizemos esse movimento? Porque eles já se portavam como sócios, que eram, mas nós botamos eles em atividades que nós não tínhamos uma clareza, aí lembra aquela iluminação adequada. Ou seja, antes começou com 2 postes, eu e a Ju. Aí nós aumentamos e viramos 4 postes, e agora nós somos 6. A nossa área de cobertura é muito maior. Ou seja, a nossa empresa fica muito mais forte, muito mais desenvolvida. Porque os sócios pensam e iluminam as operações lá embaixo. Quem aqui que está me escutando, que está vendo, não pensa o seguinte: se tivesse mais 1 ou 2 de mim, a minha empresa cresceria muito mais. Claro, sabe por que isso acontece? Porque tu pensa, age, executa e realiza. O teu objetivo é criar pessoas que pensem, porque depois que ela pensa, ela coordena o que os outros fazem e o que os que coordenam realizam a operação, ajudam a operacionalizar. Tem pergunta. Manda. Quem é? O Alex perguntou se podia tirar uma dúvida, mas ele não respondeu ainda. Pode. E o Fabiano tem uma pergunta. Ele perguntou, tem tempo certo ou tempo mínimo? Não tem tempo mínimo. Eu tive aqui o Rafael, ele se tornou sócio, se eu não me engano, em 18 meses da Axis. Ele começou como estagiário, se formou, ele é engenheiro mecânico e se tornou sócio em 18 meses. O Luiz e o Otávio, por exemplo, foi 12 meses desde que eu conheci eles. Então, o que importa mesmo para a pessoa se tornar sócia é isso aqui, Fabiano. É ele pensar e agir como sócio. Se tu sentir no teu coração que ele pensa e age como sócio, eu tenho certeza que vai ser uma medida acertada. Porque se ele pensa e age como sócio e ele tem os valores que tu compartilha, que vocês compartilham, se é uma pessoa que tu levaria para tua casa, para ficar com a tua família, uma pessoa que tu pode trazer para dentro. Thiago, mas e as empresas grandes que tem um monte de sócios que não se dão? Cara, é outra história. Estou falando aqui das empresas, pequenas e médias empresas, que faturam até 10 milhões ano. É isso aqui. Isso aqui é o que importa. E é isso aqui que vai construir uma grande empresa. Lembra, 97% das empresas brasileiras são familiares. De cada 10, 9,7 não são familiares. Ou seja, é a família que está envolvida. E por que a família está envolvida? Porque tem valores semelhantes e agem de maneira diferente. Tem mais uma pergunta? Tem. O Arthur perguntou como o coordenador está preparado? Algum momento ou necessidade? O coordenador está preparado, aí, que ótima pergunta. Sabe quando é que tu vê que um coordenador está preparado? Quando ele consegue formar outro coordenador. Quando essa pessoa aqui consegue formar outra de um nível semelhante ao dele, ele está preparado. Porque nós sabemos quando uma pessoa domina um assunto, quando ela consegue ensinar. Concorda comigo? Quando é que tu vê que uma pessoa está pronta?
quando ela faz o que tem que fazer e ela ensina outra pessoa a ser. Por isso que eu digo, um coordenador para saber que ele está pronto, se ele consegue formar outro coordenador. Quando é que um sócio está pronto? Quando ele consegue formar outro sócio. E outra dúvida do Alex, quando subir um sócio, não faz concorrência? Concorrência? Não. Pra mim, subir um sócio é que nem tu ter um irmão. Tipo, tu não concorre com a tua mãe pelo tu e teu irmão não concorre pela mãe, entendeu? Tipo, eu não concorro com a minha irmã. Nós estamos juntos. A concorrência do sócio só acontece se tu vê que o sócio ele não entra para contribuir contigo. Porque lembra, a função do sócio não é vir aqui, ó, o poste, o exemplo. Dá um zoom aqui. A função do sócio aqui é esse aqui. Digamos que ele tem um outro carinha que começou aqui. Aí ele é um postezinho pequeno. Aí ele vai crescendo, vira um postezinho maior. Aí até a hora que ele vira um poste sócio. Nesse exemplo aqui. Aí ele vai lá e... vem pro lado. E joga a luz dele aqui. E esse verdinho joga a luz dele aqui. Isso aqui é o melhor dos mundos. E aí esse pontinho de intersecção aqui é onde os sócios tomam decisões em conjunto. Ele corrigiu. Eu quis dizer, você faz contrato de não concorrência. Contrato de não concorrência? Sim. Sim. Aí sim. O que acontece? O que é o contrato de não concorrência? Eu vou ter que apagar aqui. Vem comigo aqui. Eu vou entrar numa parte legal aqui. Como é que é o nome, Alex? É o Alex Vilela. O Alex. Fala, meu irmão. Bom demais. Tu é um cara que eu quero ter como sócio, cara. E aí? Voltou, né? Vamos lá. Aqui dentro, que o Alex perguntou. O não concorrência, na realidade, nós temos um acordo de acionistas. No acordo de acionistas, nós temos uma cláusula que nós chamamos de no compete. Pô, em inglês, Thiago? Em inglês, mas é não concorrência. Ou seja, na saída de um sócio, ele não pode competir em média por 2 anos. Isso é uma cláusula de não compete básica. Aí aqui nós temos várias cláusulas. Nós vamos ter cláusula de tag, drag, along. Nós vamos ter cláusula, que é importante aqui, de entrada e saída. Vamos ter de valuation. Mas eu acho que isso aqui vira até uma nova live, de tão complexo que é. Acho que a gente pode falar numa próxima live disso aqui. Mas isso aqui, esse assunto, pessoal, é importantíssimo na hora de tu tornar alguém sócio. Essa aqui é a jogada e a forma com que nós executamos aqui dentro da Axis todo esse processo. Tem mais alguma dúvida? Não. Não? Então, 13h28, vamos fechando nossos 30 minutos de live. Acredito que tenha ajudado vocês. Se te ajudou, compartilha com alguém que tem uma sociedade ou que precisa saber dessas informações. Lembra, quando nós fazemos alguma coisa para ajudar alguém, tudo que nós fazemos pelo outro retorna, seja positivo ou seja negativo. E a omissão, muitas vezes, é um movimento negativo. Então pega essa live e manda para todas as pessoas que tu conhece que tem sociedade. Eu tenho certeza que vai ajudar elas. Porque tu quer mais movimento, tu quer mais view, Thiago? Não, não é isso. É porque o meu compromisso é fazer com que as pessoas cresçam e prosperem. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer isso por elas. Por quê? Porque fez por mim. Isso aqui é a minha vida real. É o que eu faço todos os dias. Um forte abraço para todos vocês. Nós nos vemos na próxima quinta-feira. Bom carnaval. Cuidem-se, cuidem da família de vocês e nós nos vemos. Grande beijo.